de Mateus, capítulo 14. Glória a Deus. Para alcançar o impossível. Quantos aqui tem algo impossível para realizar? Irmãos, eu tenho muitas coisas impossíveis. Muitas coisas impossíveis que eu só posso realizar em Deus. Mas hoje, em nome de Jesus, o Senhor vai te capacitar. O Senhor vai trazer sobre você hoje luz sobre as suas trevas. E eu tenho certeza que você vai aprender a alcançar o impossível. Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Que diz assim, ó. A minha versão King James, aleluia, que diz assim, Mateus capítulo 14, versículo 22. Imediante após, Jesus insistiu com os discípulos, para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia-se das multidões. E assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar, e ao chegar da noite, lá estava ele só. Verso 24. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas e pelo vento, ao contrário. E na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E quando os discípulos viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados, exclamaram, é um fantasma! E gritaram de medo. Verso 27. Mas imediatamente Jesus lhe disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E ao que Pedro exclamou, Senhor, se és tu, mandas ir ao teu encontro, por sobre as águas. Então Jesus lhe disse, vem Pedro. E deixando o barco, andou por sobre as águas, e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Verso 31, e Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? E assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Olha para cá, hoje eu quero ensinar algo para você da parte do Senhor. Quero falar sobre o impossível. Vamos ser sinceros, andar sobre as águas é algo impossível? Para mim é. Quantos aqui concordam que andar sobre as águas é algo impossível? É impossível, não é? Andar sobre as águas. Praticamente só duas pessoas andaram sobre as águas, Jesus e Pedro. Somente eles. E o interessante do texto aqui, e no contexto dessa história, onde diz que naquele dia houve milagre, cura, multiplicação de pães. Houve algo extraordinário na vida daqueles discípulos e daquele povo. E de repente Jesus decide levar aqueles discípulos para um novo nível. Hoje o Senhor vai levar você a entrar no novo nível espiritual. Você vai entrar agora no nível do impossível, do nível do sobrenatural sobre você. E Jesus então, a Bíblia diz que ele vai orar. Ele vai orar ao Senhor. E ele ordena que os discípulos peguem um barco e atravessem para o outro lado da margem. Isso nos fala que muitas vezes o Senhor vai pegar eu e você e vai nos levar para o outro lado. O Senhor muitas vezes, Ele quer pegar você hoje e te levar e te conduzir para um novo nível espiritual. Você precisa entender algo de Deus. Você, muitas vezes, eu muitas vezes, me acostumo com as coisas de Deus. Não é assim? A gente se acostuma a ler a Bíblia, não é? Com pregações. Hoje você vai no YouTube, lá tem tanta pregação, tanta gente fala de tudo. Não é verdade? Hoje, se você quiser um cara mais pentecostal, você vai encontrar. Se você quiser um cara mais um doutorado lá, um cara top, você vai encontrar também. Hoje existem muitas ferramentas para você buscar o Senhor. E muitas das vezes, comigo, eu falo de mim, eu não quero falar de você. Eu me encontro numa situação onde eu preciso entrar em um novo nível. E a Bíblia diz então que aqueles discípulos, eles viram milagres. Eles foram instrumentos para a realização de muitos milagres, não é verdade? Ou não é verdade? Quantos aqui já orou e pessoas foram curadas? Eu já orei. Quantas pessoas aqui são instrumentos de Deus nessa geração? E parece que nós nos acostumamos com isso, nós gostamos disso. E então Jesus toma a seguinte decisão: eu vou levar agora esses discípulos a entrar no novo nível comigo. Assim é com você. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para conduzir você a entrar em um novo nível espiritual. Porque você é homem de Deus, é mulher de Deus.
O Senhor está te amadurecendo. O Senhor quer usar você nessa geração. O Senhor quer fazer de você um canal de bênção. E aí então, nós vamos aprender sobre o impossível. Porque Jesus leva aqueles homens dentro de um barco, agora, a experimentar algo impossível. Vocês conseguem entender? Compreender isso? Pastor, o que é o impossível, né? Eu defini que impossível é aquilo que podemos fazer em Deus. Repete assim comigo: o impossível é somente aquilo que eu posso fazer, realizar em Deus. Isso é impossível. É impossível. Andar sobre as águas é só com Jesus. Aqueles homens sem Jesus, eles não conseguiriam andar sobre as águas. Mas pastor, o senhor falou que eram os discípulos, mas por que só Pedro andou? Estavam ali os discípulos. Eu creio que os demais, se tivessem dado a resposta para o Senhor, teriam também andado sobre as águas. Se eles tivessem entendido que ali era um teste, que existia um propósito, eles também teriam andado sobre as águas. Eles também teriam experimentado o impossível. E eu e você, nós precisamos experimentar deste impossível. Talvez você que está aqui me assistindo pela internet agora, pelo YouTube, você está precisando de uma cura, de uma libertação. Quer dizer algo para você: o Deus do impossível que está aqui, Ele está aí na sua casa e vai te abençoar. Se você entregar a sua vida verdadeiramente nas mãos do Senhor, Ele é capaz de mudar a tua história. Como foi comigo, Ele mudou a minha história. E eu te faço a seguinte pergunta: o que é impossível para você? Qual é o impossível que você precisa alcançar no Senhor? Será que é uma cura? Será que é uma libertação? Será que é uma transformação de vida? O que é impossível? O que é impossível? Para Deus, nada é impossível. Para Deus, no culto que vem, não caberá de pessoas aqui, porque para Ele nada é impossível. Eu sonho com essa igreja lotada. Eu sonho aqui, sabe, irmãos, verdadeiramente eu sonho com isso. Eu sonho, pastor Salmo tem um santo problema: ter que fazer 3 cultos na quarta-feira, 3 cultos no domingo, porque não cabe. Para Deus não é impossível. É verdade? Quero dar um exemplo para você. Nós estávamos uma vez num grupo familiar, não esse que eu estou agora, mas num outro grupo. E o meu tio, que mora nos Estados Unidos, pastor da Igreja de Deus, de repente, minha tia liga desesperada no WhatsApp: ó, seu tio está aqui no hospital e está com infecção aqui nos pulmões e vai entrar agora, sabe, somente Deus pode fazer. E naquele mesmo instante eu lembro que nós pegamos o grupo ali e mandamos uma mensagem via WhatsApp. Nós oramos com fé, nós cremos, nós declaramos Mateus 18:19. E eu me lembro que nós enviamos aquilo para ele e ele foi curado instantaneamente. É algo impossível, não é? É só pela fé. Mas o grupo familiar junto. Por isso nós precisamos estar no grupo familiar. Lá no grupo familiar nós temos visto tantas maravilhas acontecer. Deus trazendo cura, Deus trazendo revelação, Deus trazendo transformação. Muitas coisas impossíveis para mim, para o pastor Ricardo, para a pastora Bernadette, mas para Deus não é impossível. Deus está movendo e fazendo. Não fique fora do grupo familiar. Não fique fora. Sabe? Outra coisa impossível na Bíblia foi aquele povo. A Bíblia diz que o povo estava diante do mar. E então Moisés ordenou e o mar se abriu. Algo impossível, não foi? Não é algo impossível o mar se abrir. É algo impossível. O Deus que você serve é o Deus do impossível. É o Deus que pode fazer e mudar, transformar a hora que Ele quiser, da forma que Ele quiser. Pastor, mas por que aqueles discípulos, por que os discípulos estavam lá e somente Pedro andou sobre as águas? Por que pastor, muitas vezes eu acho tão lindo, parece uma frase de efeito, parece que está querendo contagiar meu coração, mas eu não consigo viver esse impossível. Você vai aprender 4 princípios agora, que vai te ajudar a você a alcançar esse impossível. O primeiro princípio está lá no verso 26. Abre a sua Bíblia aí. Você está com a sua Bíblia aberta? Leia aí. Mateus 14, versículo 26. Diz assim, ó: e quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: ah, é um fantasma! E tiveram medo. Primeiro princípio, sabe qual é? Não siga os conselhos dos que ficam no barco. Não siga. Não é assim? Eu tenho algo impossível.
E aí, muitas vezes eu vou compartilhar com a pessoa. E a pessoa, para que isso, pastor? Eu tenho um sonho de montar uma empresa. Deus já falou com você, Deus está te abençoando. Aí você vai compartilhar com aquela pessoa. E ele diz assim, não, pastor, não tem nada a ver. O Brasil está em crise. Mas eu ouvi da boca de um homem de Deus essa semana, que ele me disse assim, que na época do plano cruzado, lá no RV, isso tem muito tempo. Eu era um menino, nem entendia muito. Uma época de crise, onde muitas pessoas faliram. Aquele homem ficou rico, porque ele ouviu a voz de Deus. Tinha uma área que valia quase nada. Ele falou para mim que pagou 30 mil reais. Até ele mesmo disse, como é que eu vou comprar isso? Isso não vale nada. Era longe. Era quase no NEM, né? Não era nem Goiânia, nem Aparecida. Não era nem, era no nada. E Deus falou para ele comprar. Sabe o que aconteceu com aquela área? Logo depois, uma empresa quis fazer um hospital, construir o hospital. Ele negociou em aluguel. Isso já tem mais de 30 anos. E ele disse que hoje ele recebe um aluguel de mais de 50 mil reais. A área lá vale mais de 4 milhões de reais. Sabe por quê? Porque ele ouviu a voz do Senhor. E isso é para você. E isso é para mim. Tem muitas vozes que nos falam. Suas amizades nunca serão neutras. Ela vai te ajudar ou vai te atrapalhar. O que a Bíblia diz então? O que aconteceu? Jesus aparece. E aí os discípulos estão lá. E alguns ficaram com medo de ser um fantasma. E os outros acreditaram. Quais são as amizades que você tem tido? Será que você tem influenciado ou elas têm te influenciado? Eu sou vendedor, trabalho numa empresa. E eu me lembro que quando eu cheguei no primeiro dia, cheguei naquele lugar, e sempre, Pai do Senhor, né? Pastor, não sou crente 007, não sou agente secreto. Aonde eu trabalho, aonde eu estou, as pessoas sabem que eu sou pastor. E aí eu me lembro que eu cheguei naquele lugar, e o gerente foi me apresentar, e apresentou, ali, sentei na minha mesa, e aí um vendedor lá, toda hora ele batia na mesa, e falava um palavrão, né? Eu não vou falar o palavrão, vou fazer igual aquelas traduções de filme americano, né? Maldição, assim, filme americano sempre os palavrões assim, né? Maldição, era outro palavrão, ele batia toda vez ele batia naquela mesa, e aquilo me incomodava, toda vez batia naquela mesa, toda hora, e falava aquilo, falava, e eu comecei, eu sou discípulo do pastor Ricardo, né? Então eu tenho que ser meio, pastor Ricardo, né? Os irmãos viram como é que ele é, e eu comecei a declarar lá, tá amarrado espírito ruim, sai dessa vida, e ele olhava para mim assim. Toda vez que ele falava um palavrão, eu falava aquilo. Acho que de tanto constranger. E eu falava, eu tô gritado assim mesmo. Sentado do meu lado. Tá amarrado, espírito ruim. Sai, solta essa mente. E sabe o que aconteceu? Acabou o palavrão. O jargão da loja era, tá amarrado, espírito ruim. Toda vez que acontecia uma coisa ruim, o cara dizia, tá amarrado, espírito ruim. Sabe o que é isso? Eu comecei a influenciar. Você precisa influenciar. Aonde você está, você é crente. Você não é só crente aqui não, lá também. Pastor, o senhor está danando comigo? Não. Eu estou te ensinando um princípio para você alcançar o impossível. Sabe por quê? Porque muitas pessoas, elas vão querer te derrubar. Ou você vai influenciar, ou você será influenciado. Não existe amizades neutras. Não existe. Eu decidi influenciar. Amém? Decida influenciar. Aleluia. Eu me lembro que aquele homem já pediu oração para mim. Ele esteve aqui na igreja. Só que ele ficou escondidinho. Eu descobri ele no final do culto. Eu fiquei emocionado. Eu falei, rapaz, você devia ter levantado. Foi um dia que nós fomos gravar com o irmão, nós fomos gravar uns depoimentos aqui. Aí eu cheguei, ele falou assim, pastor, hein, você chegou atrasado. Eu falei, não, moço, tomei café aqui, tudo aqui, eu estava gravando um negócio aqui. Eu falei, rapaz, você está aqui, moço. Glória a Deus, aleluia. Ele deixa eu pôr a mão na cabeça dele, né? Às vezes está lá meio tribulado, põe a mão na cabeça dele, sai, espírito ruim. Ele acha graça. Está sendo plantado. Estou influenciando a minha geração. Estou influenciando pessoas. No meu prédio, influencio pessoas jovens. Nenhuma amizade é neutra. A Bíblia diz que os discípulos estavam lá. Muitos tiveram medo. Mas Pedro não foi influenciado. É verdade? Pessoas que olham para o barco são pessoas que olham para a mediocridade. O seu sucesso depende das pessoas que estão perto de você. Sabia? Deus muitas vezes tem levantado pessoas para te ajudar, para te abençoar. Seja grato. Seja grato. E principalmente não ouça conselhos daqueles que ficaram no barco. Muitas pessoas talvez até
tentam te dar um bom conselho, né? Mas não é de Deus. Quais são os seus conselheiros? Porque tem pessoas que estão na igreja e o principal conselheiro dele é um primo. Ah, pastor, é meu primo, gente boa. O que é que tem? Mas qual é o grande detalhe? Ah, ele é da Umbanda. O que é que tem, pastor? Misericórdia, irmãos. Aqui tem homens de Deus que pode aconselhar você. Lá no grupo familiar tem homens de Deus que vão te aconselhar. Não é assim? Você está com problema no casamento, você vai aconselhar com um cara ímpio, o que ele fala para você? Você está doido, rapaz? Separa. Não é assim? É ou não é? Quem tem influenciado você? Segundo princípio, né? Vamos lá para o verso 28. Verso 28 diz assim: e ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Segundo princípio, não tente o impossível pela sua própria força. Você não vai alcançar o impossível pela sua própria força. Irmãos, eu já tentei, irmãos, e não dei conta. O impossível na minha própria força. A Bíblia diz então que Pedro, o que Pedro fez? Pedro não ouviu quem estava no barco. Pedro olhou e falou: ai, é Jesus. Senhor, então diga, fala uma palavra. És tu, manda que eu vá. Senhor, é o Senhor mesmo. Senhor, o Senhor está nesse negócio? Fala para o Senhor. Converse com o Senhor. Tem muitas pessoas que não recebem o impossível porque não conversam com o Senhor. Talvez ache que Deus está lá no sublime trono. Ele está sim, mas Ele também está aí dentro de você. Ele está comigo. O Senhor me dá a direção. O Senhor quer dar a direção para você. Quando você diz, quando você fala que você dá conta, você está assumindo o lugar de Deus. Isso é pecado. Quando você faz algo sem buscar a direção de Deus, a chance é muito grande de dar errado. Mas quando você busca o Senhor, quando você clama ao Senhor, quando você pede a direção do Senhor em primeiro lugar, sabe o que acontece? Não tem medo de errar. Não tem medo de errar. Quantas pessoas têm um sonho de ter uma máquina do tempo, não é verdade? Se você pudesse voltar lá no seu passado e consertar algumas coisas, você faria isso? Eu faria, irmãos. Eu faria. Mas uma vez o Espírito Santo falou comigo: você só tem esse desejo porque toda decisão que você tomou, que você não me consultou, você se deu mal. Mas todas aquelas que você me consultou, foi só sucesso. Sabe o que eu faço? Eu consulto a Deus primeiro. Eu busco o Senhor primeiro. Sabe o que Pedro fez? Pedro consultou. Pedro falou: Senhor, é o Senhor mesmo? Então manda, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Não tente o impossível por sua própria força. Pedro respondeu: Senhor. Pedro entendeu, é um teste. Porque se ele diz que eu vou fazer coisas maiores, eu posso andar sobre as águas. Você pode andar sobre as águas. Você pode vencer. Você pode alcançar o impossível. O impossível é para mim e para você. Sabia disso? É para nós. Nós somos o povo do impossível, amém? Amém, catedral? A igreja catedral é a igreja do impossível, sim. Aqui tem milagre. Aqui tem cura, tem transformação. Muitas pessoas dizem: ah, pastor, porque a minha igreja está fraca. Quero dizer algo para você: isso aqui não é igreja. A igreja sou eu, é você. Se você está fraco, a igreja está fraca, é você que está fraco. Mas Pedro não, Pedro entendeu. Pedro respondeu: reconheça os seus limites. Reconheça. Tem coisas que a gente não dá conta mesmo. Irmãos, eu já tentei resolver tanta coisa. Não é assim? E não resolve. Sabe, não resolve. Eu me lembro que onde eu trabalho tem uma situação lá que foi difícil. O irmão comprou um material de mim, né? E pastor não pode mentir. E aí o material não vai, as coisas não vão, a coisa não acontece. E aí eu me lembro que eu cheguei na situação que eu falei para ele: eu não dou conta mais. Eu não sei como é que vai ser feito. Mas Deus resolveu. Tem situação na sua vida que é assim. A gente tenta levar, a gente tenta fazer, mas a gente não dá conta. Até chegar num ponto
que você tem que dizer assim: agora é com Deus. Eu me lembro de um casal que eu aconselhei. O casal bateu na minha porta às 3 da manhã. E ele disse assim para mim: pastor, eu não dou conta mais. Eu não dou conta mais dessa mulher. E ela chorando falou assim: pastor, também eu não dou conta mais desse homem. E aí eu virei para os dois e falei: agora vocês chegaram no ponto certo. Porque até onde dava conta, vocês estavam dando conta, né? Agora vocês têm que entregar para Deus. Vocês têm que entregar para o Senhor. Sabe o que aconteceu? Deus restaurou. Eu me lembro que eu peguei aquela aliança, eu ungi aquela aliança. E eles pediram perdão para o outro. Eu falei: a partir de hoje, vocês agora dependem de Deus. Depende do Senhor. Se você agir assim, Deus vai mudar a história. Deus vai mudar a história do seu casamento. Deus vai mudar a história do seu coração. Talvez você sonhe em se casar, mas se você ficar esperando apenas no parceiro, você vai se frustrar. Mas se você esperar em Deus, a resposta do alto do Senhor, sabe o que vai acontecer? Você vai experimentar o impossível. Aquele casal foi restaurado porque eles entregaram para Deus. Entrega hoje. Fale para o Senhor: Senhor, Ele está aqui, eu não dou conta mais. Esse projeto, Senhor, eu não dou conta mais. Porque Pedro, ele deu resposta para o Senhor. Ele não tentou o impossível na sua própria força. Porque talvez muitos iriam fazer o quê? É Jesus, vamos lá. Já pulava na água. Talvez ele iria afundar. Mas ele falou: és tu, Senhor? Então manda. És tu, Senhor? É impossível? És tu, Senhor, que está nisso? O Senhor está nisso? É verdade? Aleluia. Você só pode ir depois que Jesus fala: vem. Vem. E se Jesus falou: vem, meu irmão, vá. Pode ir sem medo. Se Jesus disse: vai, abra o negócio, pode abrir. Se Deus falou: casa, pode casar. Pode casar. Eu me lembro quando eu fui casar, não tinha nada. E Deus foi trazendo oferta. Deus foi trazendo presentes. Eu me lembro que rapidamente eu casei. E graças a Deus eu casei sem dever nada. Dependendo de Deus. Porque Deus falou: vai. Vai. Prossiga. Não tenha medo. Você só pode ir depois que Ele diz: vem. Não se apavore. Não se desespere. Mas espere no Senhor. Aleluia. Terceiro princípio. Vamos lá para o verso 29, que diz assim, ó. Verso 29. Então Jesus lhe respondeu: vem. E Pedro, deixando o barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Terceiro princípio: não fique no barco. Não fique no barco. Pedro tinha que sair. Ele respondeu ao Senhor, ele teve que tomar a decisão de andar. Se Deus já falou, se Deus já deu direção, faça. Deus não falou, pastor, fica quieto. Busque a resposta do Senhor. Busque a resposta. Porque muitas vezes nós queremos tomar decisões baseado no que a gente está sentindo, não é? Eu quero muito, eu quero muito, eu quero muito. Não é assim? Porque eu quero, parece menino birrento, né? Que eu quero, papai, eu quero, papai. E às vezes o pai não vai dar. Não é verdade? Não vai dar. Mas Ele vai dar no tempo certo. Na hora que você estiver maduro, preparado para receber. A realidade é para fazer você sair do barco. Sabe a circunstância que você está vivendo hoje? Talvez a dor que você está sentindo hoje? Essa realidade aí é para você sair do barco. Sabia? Estou passando por luta, pastor, dificuldade. Saia do barco. Jesus colocou eles no barco, sim, para alcançar o impossível. Mas chegou um ponto que eles tiveram que sair do barco. Talvez Deus te colocou no barco para te proteger, mas agora chegou no ponto para você sair do barco. É necessário você sair do barco. Eu preciso sair do barco. Pedro teve que sair do barco. Se você não sair do barco, o barco vai tornar-se seu inimigo. Sabia? Vai virar um problema. Eu conheço pessoas assim.
Já viu pessoas que ficam afobadas para pedir conta? Já viu? Né? O FGTS está desse tamanho aí, eu vou pedir conta. Porque Deus falou. Deus falou mesmo? Não, às vezes não falou. Você espera. Deixa Deus falar. Deixa Deus falar, deixa Deus agir. Não é assim? Aí o abençoado vai lá e pede conta. Aí ele fica lá 6 meses, 1 ano, desempregado. E vai chorar diante do Senhor: Pai, por quê? Mas Deus não falou. Deus mandou ficar quieto. E aí passa por luta, dificuldade. Não é assim? Às vezes Deus falou para ele não fazer, ele vai lá e faz. Você precisa vencer circunstância. Se for preciso, Deus vai até afundar o barco. Sabia? Se você não sair do barco, Deus é capaz de até afundar o barco. Porque Deus deseja que você experimente o impossível. Que você ande sobre as águas. Que você dependa do Senhor. Talvez o seu filho está nas drogas. É algo impossível para você. Mas se você orar, se você clamar, se você, colocar essa situação diante do Senhor e pedir para o Senhor, o Deus do impossível, fazer, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai operar sobre a sua vida. Porque Deus deseja que você ande sobre as águas. O barco fala, sabe de quê? Comodidade. Às vezes é bom estar no barco, né? Qual é o processo natural de você estar sobre as águas? Dentro de um barco, não é? Eu ainda tenho um desejo no meu coração de fazer aqueles cruzeiros, sabe? Aqueles barcão chique, né? Aqueles trenzinho. Você fica lá 15 dias dentro de um barco, né? Nem parece um barco, ele trem é uma cidade, sei lá, um trem assim de outro mundo, né? E é bom. Acho que pastor João, você foi, não foi, pastor? É bom ficar naquele barcão chique, né? Piscina, né? Tudo. Só bênção, né? É bom. Mas sabe o que acontece muitas vezes? Jesus não chamou para nós estarmos só naqueles barcos. O processo natural de você andar sobre as águas é sobre um barco. Mas aqui, Jesus está levando ele, sabe o que? Andar no sobrenatural. É para você andar no sobrenatural. É para você sair da zona de conforto. É confortável estar num barcão desse, né? Mas o Senhor está dizendo: chega. É hora de nós, como igreja, regaçarmos as mangas, saquear o inferno e povoar o céu. Deus conta com você. Deus conta comigo. É hora, talvez você, pastor, você líder, largar a situação e entender algo. Você foi chamado. Irmãos, eu subi, eu estava ali, eu estava igual vara verde. O pastor estava até rindo de mim, né? A mão estava gelada. Mas a hora que você sobe aqui, parece que tudo passa. Por quê? Porque esse é o meu chamado. Pregar a palavra, buscar o Senhor. Os pastores sabem disso. O tanto é prazeroso estar aqui. Não é verdade, pastor? Tanto que é bom pregar a palavra, falar de Deus. Porque esse é o nosso chamado. Esse é o seu chamado. E Deus chama você a sair do barco e começar, a partir de hoje, a entender uma coisa: você é chamado de Deus. Você foi chamado para andar no impossível. Você foi chamado para fazer a diferença nessa geração. Saia da zona de conforto. Porque se você sair dessa zona, você vai experimentar o sobrenatural do Senhor. Deus chamou você para andar sobre as águas. E por último, não olhe para a circunstância. Verso 30 diz assim: e todavia, reparando na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Sabe qual é às vezes o nosso problema? Nós só olhamos para a circunstância. Sabia disso? Só olhamos para a circunstância. Mas quem é o nosso alvo? O nosso alvo é Cristo. O meu alvo é Cristo. Eu olho para o meu Redentor que vive. O meu Redentor que vive, Ele é meu alvo. O meu alvo não é mais a circunstância. Talvez eu estou passando problemas familiares, mas se eu começar a olhar para o meu Senhor, tudo vai mudar. Talvez eu esteja passando problema financeiro, mas se eu olhar para o meu alvo, que o meu alvo é Cristo, tudo vai mudar. Porque Ele é o Deus do impossível. Se Ele é o Deus que entregou o Filho para morrer naquela cruz, no meu lugar, se Ele não me negou o Cristo, Ele não vai te negar o impossível. Ele não vai te negar nada. Então pare de olhar para as circunstâncias e comece a olhar agora para o seu alvo, e o seu alvo é Cristo. Pedro olhou para o Senhor, e meu Senhor está lá, eu vou pisar.
Está certo que ele olhou também para os ventos, né? Começou a afundar. Jesus o repreendeu. Mas aquele homem foi corajoso, não foi? Vamos ser sinceros? Ele foi corajoso. Ele entendeu o teste. Ele entendeu que ele poderia experimentar o impossível. O impossível é para mim e é para você. Você tem algo impossível para resolver? Eu tenho muitas coisas impossíveis, mas eu entendo que eu só posso resolver em Deus. Eu só vou resolver no Senhor. Somente no Senhor eu sou capaz de andar sobre as águas. Somente no Senhor eu sou capaz de ser mais do que vencedor. Vamos ficar de pé?